Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de salvação e de edificação espiritual. Meus irmãos, hoje eu quero falar a respeito, como os irmãos estão vendo aí no título, o que acontece após a morte. Tem muitas pessoas que têm dúvida, após sobre esse assunto, o que acontece ali depois que uma pessoa parte sem a salvação. Eu quero ler a passagem que se conta lá no livro de Lucas, que vai nos ensinar, irmão, o que acontece com a alma da pessoa quando ela parte dessa terra sem a salvação, sem Jesus, Porque o que nós devemos buscar conselho é na palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina em todas as nossas áreas da nossa vida. A gente não tem que ficar ouvindo o homem, ouvindo o ímpio. Tanto é que a Bíblia diz lá no livro de Salmos, Salmos 1, bem-aventurado é o varão que não toma o conselho dos ímpios, Bem-aventurado é o varão que não segue os conselhos do ímpio, porque o nosso conselho é a palavra de Deus, ela que vai nos ensinar o caminho que vai nos levar para a salvação. E sobre esse assunto, meus irmãos, se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 16 e o versículo 19, que tem por título a parábola do rico e do Lázaro. Está escrito assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias da sua vida regalada resplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E os próprios cães vinham e lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrependiam-se. Porém Abraão disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus irmãos, olha que palavra tremenda. A Bíblia aqui nos fala, meus irmãos, que tinha um certo mendigo chamado Lázaro e também havia um homem rico. A Bíblia aqui fala do fim dessas duas pessoas. A Bíblia diz que esse homem rico, ele tinha tudo ali. Tinha do bom, tinha do melhor, tinha riqueza, tinha muito dinheiro, Só que o mais importante, ele não tinha Deus na vida dele, Não é porque ele não ouviu a palavra de Deus. Às vezes ele até ouviu a palavra de Deus, Eu posso pensar comigo que ele até ouviu a palavra de Deus, mas ele descartou a palavra de Deus. Porque é assim. Quando você vai pregar a palavra para a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que tem um coração duro, muitas das vezes ela descarnece. Ou seja, entra no ouvido e sai no outro, Então, meus irmãos, esse homem ele estava tão corrompido com as coisas do mundo, com a riqueza dele, que isso fez ele afastar dos caminhos de Deus, Se um dia ele andou nos caminhos do Senhor, esse homem estava tão ali corrompido com a riqueza dele, que quando ele morreu, ele partiu sem a salvação. Ah, mas será que ele não teve oportunidade? Será que ninguém falou de Deus ali para a vida dele? Meus irmãos,
Deus sempre ele envia as pessoas para pregar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus. O que acontece é que as pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. O que acontece é que as pessoas estão com o coração endurecido demais com a riqueza desse mundo, e isso faz que a pessoa endureça o coração para a palavra de Deus. A riqueza sufoca a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu com esse homem. Quando ele morreu, a Bíblia fala que ele começou a sofrer nas chamas. Quando ele abriu os olhos, ele estava sofrendo nas chamas ali do inferno, sofrendo no Hades, significa inferno. E o Lázaro, que era um homem mendigo, né, que desejava comer ali da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz que quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos de Deus. Olha que tremendo, irmão, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ele foi levado pelos anjos de Deus. Ou seja, não é porque ele era mendigo, que ele estava passando por situação financeira, que ele deixou de ser humilde, deixou de servir a Deus. Porque quando ele morreu, ele teve a salvação garantida, meus irmãos. Meus irmãos, sabe por que Deus deixou essa palavra na Bíblia, meus irmãos? É para nos ensinar, para nos mostrar o que acontece com aquele que zomba, com aquele que escarnece, com aquele que não quer dar crédito para a palavra de Deus, meus irmãos. A alma da pessoa é lançada no inferno. E naquele grande dia vai ser lançado ali no lago de fogo, né? E ali não adianta você clamar por perdão, não adianta você pedir misericórdia. A oportunidade de nós arrepender para que nós não vamos para esse local de tormento é quando nós estamos vida aqui na terra. Não é morreu, acabou, igual todo mundo, muitos falam, morreu, acabou. Morreu, a alma fica vagando. Não, meus irmãos, só tem dois caminhos: ou a alma vai para o inferno sofrer, ou vai para o céu. Né? E muitos ali, meus irmãos, não estão dando crédito para a palavra de Deus. Pior ainda, muitos estão zombando daquele que prega a sã doutrina. Muitos estão zombando daquele que prega a santificação do corpo, da alma e do espírito, daqueles que pregam a verdade, né? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verás a Deus. Então, se você não quer servir a Deus, não zomba daqueles que estão pregando a verdade, não. Se você não quer compromisso com Deus, não zomba daqueles que estão levando a verdade, não. Se você não quer servir a Deus, tem quem queira. Você não é obrigado a servir a Deus, mas Deus sempre envia as pessoas para pregar a palavra de Deus. E feliz é aquele que ouve o Evangelho. Feliz é aquele, meus irmãos, que ouve a palavra de Deus e começa a obedecer ela, mesmo sabendo que vai passar por luta, mesmo sabendo que vai passar por prova. Ela tem a consciência que tem uma recompensa preparada para ele lá nos céus. Morar com o Senhor eternamente, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Meus irmãos, vale a pena você passar por luta, por prova. Vale a pena você ser caluniado, até mesmo pessoa da sua própria família. Muitas das vezes isso acontece. Mas tem uma recompensa preparada nos céus. E Deus não tem prazer, meus irmãos, quando uma pessoa parte sem a salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Olha quantas pessoas que estão aí pregando a palavra de Deus, meus irmãos. Quantas pessoas que Deus tem usado para levar o Evangelho. E muitos, em vez de dar ouvido à palavra de Deus, começam a zombar daqueles que pregam a verdade. E começam a aplaudir aqueles que pregam mentira. Hoje em dia o povo estão fazendo assim: o que é certo estão chamando de errado, o errado estão chamando de certo. Estão ali, meus irmãos, pervertindo ali, estão distorcendo a palavra de Deus. O salmista uma vez disse: guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Porque quem tem a palavra de Deus no coração verdadeiramente, o inimigo não consegue enganar. O inimigo não engana, meus irmãos. Jesus disse para nós tomar cuidado também com os falsos profetas, para enganar as pessoas, para as pessoas serem enganadas. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos nos arrepender enquanto é tempo. Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. E se nós não estivermos preparados, meus irmãos, se nós não estivermos preparados, vamos ficar aqui. E vai ser, meus irmãos, um dia feliz para aqueles que subirem, um dia triste para aqueles que ficaram, meus irmãos. Olha o que aconteceu com esse homem por causa do dinheiro, meus irmãos. Ele teve a oportunidade de ser salvo enquanto ele tinha vida. Quantas pessoas partiu sem a salvação, mesmo ouvindo a palavra de Deus? Quantas pessoas que ouviu o Evangelho, Deus deu a oportunidade, mas escarneceu, zombou, né? Riu daquele que pregou a verdade. E agora estão sendo atormentados no inferno. Não que eu desejo isso para eles, mas as pessoas que endurecem o coração para a palavra de Deus. Irmão, Deus está dando oportunidade. Busca o Senhor enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto você está vivo.
Vale a pena você sofrer, vale a pena você ser zombado e fazendo a vontade de Deus, mas tem uma recompensa lá na glória, do que você sofrer fazendo a vontade do diabo e ir para o inferno. Vale a pena a gente passar por luta, por prova, ter uma recompensa ali lá no céu, morar na Nova Jerusalém de Cristo, a cidade santa. Lá não entrará nada que contamine aquela cidade. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que cometem prostituição, os mentirosos, os avarentos, os bêbados, aqueles que cometem pecado e não querem se arrepender. Meus irmãos, busque o Senhor enquanto é tempo, porque lá no inferno não adianta pedir perdão não. Busque o Senhor enquanto é tempo. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar dessa vida de pecado e te levar para morar com Ele, porque os sinais da vida de Jesus que já está acontecendo, tudo isso mostra que em breve Jesus vai voltar e arrebatar a igreja dele. Se nós estiver com a nossa vida ali fora do altar, se nós estiver ali em desobediência com Deus, nós vamos ficar aqui nessa terra para sofrer. Então busque o Senhor enquanto é tempo. A oportunidade é quando nós temos vida. Ouve a palavra de Deus, aceita Jesus na sua vida como seu único e suficiente salvador da tua alma. Ele quer te salvar, Ele está de braços abertos para te salvar. Não dê ouvido ali para a voz do ímpio não. Tem pessoas que vai tentar te afastar dos caminhos de Deus, chamando você para as festinhas, para as gandaias, para as bebedeiras. Afasta dessas pessoas, busca a palavra de Deus enquanto é tempo, amém? Meus irmãos, guarda essa palavra no coração, guarda essa palavra no coração, né? Que você venha ali aceitar Jesus Cristo na sua vida, que você venha ali ser uma pessoa que para anunciar, pregar o Evangelho também, amém? Meus irmãos, guarda essa palavra, que Deus te abençoa e fica na paz do Senhor Jesus, amém?